Imagine um personagem tão enigmático que aparece apenas em alguns versículos da Bíblia, mas cuja importância ecoa por milênios. Um homem que abençoou o próprio Abraão e recebeu dele um dízimo. Quem seria esse misterioso indivíduo que combina os papéis de rei e sacerdote, numa época em que essas funções eram estritamente separadas? Seu nome é Melquisedeque, e sua história é um dos maiores enigmas das Escrituras. Como alguém com tão pouca presença nas páginas sagradas pode ter tanta relevância? Por que o autor de Hebreus dedica tanto espaço para discutir esse personagem aparentemente secundário? E que segredos sua breve aparição pode revelar sobre o plano de Deus para a humanidade? Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da história bíblica para desvendar o mistério de Melquisedeque. Prepare-se para uma jornada fascinante que atravessa o Antigo e o Novo Testamento, revelando conexões surpreendentes e verdades profundas que permanecem relevantes até os dias de hoje. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum de nossos vídeos repletos de conhecimento bíblico e inspiração espiritual. Agora, vamos voltar no tempo, para um encontro crucial que mudaria o curso da história sagrada. Nossa história começa com um encontro extraordinário, narrado no capítulo 14 do livro de Gênesis. Abraão, então conhecido como Abrão, acabara de retornar de uma batalha vitoriosa. Ele havia derrotado um grupo de reis que haviam capturado seu sobrinho Ló e saqueado as cidades de Sodoma e Gomorra. Exausto, mas triunfante, Abraão conduzia seu exército de volta para casa. Foi neste momento crítico que algo inesperado aconteceu. 2 reis vieram ao seu encontro no Vale de Savé, também conhecido como Vale do Rei. Um desses monarcas era o rei de Sodoma, cuja cidade Abraão acabara de salvar. Mas é o outro rei que captura nossa atenção, Melquisedeque, rei de Salém. Imaginem a cena. O pó da batalha ainda não havia assentado, e o cansaço pesava sobre os ombros de Abraão e seus homens. De repente, surge este rei misterioso, Melquisedeque, trazendo consigo pão e vinho. Mas ele não vem apenas como um governante oferecendo hospitalidade a um guerreiro vitorioso. As Escrituras nos dizem algo surpreendente. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis capítulo 14, verso 18. Este não é um encontro comum entre 2 líderes. É um momento carregado de significado espiritual. Melquisedeque não apenas reconhece a vitória de Abraão, mas a atribui diretamente a Deus. Ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, um título que enfatiza a supremacia e unicidade do Deus de Abraão. A reação de Abraão a este encontro é igualmente notável. O patriarca, que já havia recebido promessas diretas de Deus, reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque. Em um gesto de profundo respeito e reverência, Abraão faz algo extraordinário, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. Este ato de dar o dízimo, mencionado pela primeira vez na Bíblia, não era uma simples transação. Era um reconhecimento da posição única de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, o homem escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações, inclina-se diante da autoridade sacerdotal de Melquisedeque. Este encontro, breve como foi, levanta uma série de questões intrigantes. Quem era este Melquisedeque que podia abençoar o próprio Abraão? De onde veio sua autoridade como sacerdote do Deus Altíssimo? E por que sua aparição neste momento específico é tão significativa para a história bíblica? Para compreendermos melhor quem era Melquisedeque, precisamos primeiro explorar o contexto histórico e geográfico de onde ele reinava, a cidade de Salém. Salém, cujo nome em hebraico significa paz, é geralmente identificada pelos estudiosos bíblicos como a Antiga Jerusalém. Esta identificação não é arbitrária, mas baseada em evidências bíblicas e históricas. Voltemos nosso olhar para o mundo antigo, cerca de 2000 anos antes de Cristo. O Oriente Médio era uma colcha de retalhos de cidades-estados, cada uma com seu próprio rei e, frequentemente, seus próprios deuses. Neste cenário, Salém se destacava como um lugar único.
Situada nas colinas de Canaã, Salém ocupava uma posição estratégica. Era um cruzamento de rotas comerciais importantes, ligando o Egito à Mesopotâmia. Sua localização elevada proporcionava defesa natural, tornando-a uma fortaleza ideal. Mas Salém não era apenas importante do ponto de vista militar ou comercial. Tinha um significado espiritual profundo que remontava a tempos imemoriais. Tradições antigas sugerem que foi neste local que Adão foi criado e onde Noé ofereceu sacrifícios após o dilúvio. O Salmo 76, versículo 2, nos dá uma pista importante. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Esta passagem estabelece uma clara conexão entre Salém e Jerusalém, a futura cidade santa. Imaginem Salém naquela época, uma cidade fortificada, acima das colinas circundantes. Seus muros de pedra, embora modestos em comparação com as futuras muralhas de Jerusalém, ofereciam proteção aos seus habitantes. No centro da cidade, provavelmente havia um lugar de adoração, onde Melquisedeque realizava seus deveres sacerdotais. As ruas estreitas de Salém teriam sido cheias de vida e atividade. Mercadores de terras distantes trazendo suas mercadorias, artesãos trabalhando em suas oficinas, crianças brincando nas vielas. E acima de tudo isso, o palácio do rei sacerdote Melquisedeque, de onde ele governava com justiça e sabedoria. Mas o que tornava Salém verdadeiramente única era sua devoção ao Deus Altíssimo. Num tempo em que a maioria das cidades adorava múltiplos deuses, Salém, sob a liderança de Melquisedeque, permanecia fiel ao Deus único e verdadeiro. Este fato é notável quando consideramos o ambiente religioso da época. O politeísmo era a norma, com cada cidade tendo sua própria divindade patrona. No entanto, em Salém, encontramos uma forma primitiva de monoteísmo, uma crença em um Deus supremo que governava sobre todos os outros. É neste contexto que devemos entender a importância de Melquisedeque. Ele não era apenas mais um rei sacerdote de uma cidade-estado. Ele era o guardião de uma tradição religiosa única, que de alguma forma preservou o conhecimento do verdadeiro Deus em meio a um mar de idolatria. A presença desta fé monoteísta em Salém levanta questões intrigantes. Como este conhecimento do Deus Altíssimo foi preservado? Seria Melquisedeque parte de uma linhagem de sacerdotes que manteve viva esta verdade através das gerações? Ou haveria algo ainda mais misterioso sobre sua origem e papel? O significado do nome Melquisedeque. Na cultura hebraica antiga, os nomes tinham um significado profundo, muitas vezes revelando o caráter, o destino ou a função de uma pessoa. O nome Melquisedeque não é exceção, e sua análise nos oferece insights valiosos sobre este personagem enigmático. Melquisedeque é uma combinação de duas palavras hebraicas, Meleque, que significa rei, e Tzedeque, que significa justiça ou retidão. Portanto, literalmente, Melquisedeque significa rei de justiça ou meu rei é justiça. O autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento chama nossa atenção para este significado. Primeiro, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém significa rei de paz. Hebreus 7:2. Observem como o escritor destaca não apenas o significado do nome Melquisedeque, mas também o nome de sua cidade, Salém. Esta combinação de justiça e paz não é coincidência. Mas o significado vai ainda mais fundo. Na tradição bíblica, apenas Deus é perfeitamente justo. O fato de Melquisedeque carregar este nome sugere uma conexão única com o divino. Ele não apenas governa com justiça, mas de alguma forma personifica ou representa a justiça divina em seu reino terreno. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Melquisedeque era seu nome de nascimento ou um título que ele assumiu? Se foi um título, quem o concedeu? E se foi seu nome de nascimento, que tipo de pais dariam a seu filho um nome com um significado tão profundo e uma responsabilidade tão grande? A importância do nome de Melquisedeque se torna ainda mais evidente quando consideramos as profecias sobre o Messias. O profeta Jeremias, séculos depois, falaria de um renovo justo que seria levantado para Davi, um rei que reinará com sabedoria e fará juízo e justiça na terra. Jeremias 23, verso 5. O paralelo com Melquisedeque, o rei de justiça, é notável. Além disso, o livro de Isaías profetiza sobre o Messias. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Isaías 9:7.
Novamente, vemos ecos do reinado de Melquisedeque, um governo caracterizado por paz e justiça. Essas conexões não passaram despercebidas pelos primeiros cristãos. Eles viram em Melquisedeque um precursor, um tipo de Cristo, cujo nome e reinado prefiguravam o do próprio Messias. O nome Melquisedeque, portanto, não é apenas uma curiosidade linguística. É uma chave para entender seu papel na história da redenção. Ele nos convida a considerar como a justiça e a paz de Deus podem se manifestar através de líderes terrenos e aponta para a vinda de um rei perfeito que encarnaria plenamente esses ideais. Uma das características mais intrigantes de Melquisedeque é sua dupla função como rei e sacerdote. Esta combinação de papéis era extremamente incomum no mundo antigo, especialmente entre os hebreus, onde as funções reais e sacerdotais eram estritamente separadas. Como rei, Melquisedeque governava Salém. Ele tinha autoridade política e administrativa sobre sua cidade e estado. Era responsável pela defesa de seu povo, pela administração da justiça e pela prosperidade de seu reino. O fato de ele ser chamado de rei de justiça sugere que ele cumpria esse papel com integridade e sabedoria. Mas Melquisedeque não era apenas um governante terreno. A Bíblia o descreve também como sacerdote do Deus Altíssimo. Como sacerdote, ele servia como intermediário entre Deus e o povo. Ele oferecia sacrifícios, intercedia pelos outros e ministrava as bênçãos divinas. Esta combinação de funções é verdadeiramente notável. Na tradição israelita posterior, estabelecida por Moisés, as linhagens real e sacerdotal eram estritamente separadas. Os reis viriam da tribo de Judá, enquanto os sacerdotes seriam descendentes de Levi, especificamente da linhagem de Arão. Então, como podemos entender esta fusão de papéis em Melquisedeque? Primeiramente, devemos lembrar que Melquisedeque precedeu a lei mosaica por séculos. Ele representa uma ordem mais antiga, uma forma de adoração e governo que existia antes do estabelecimento do sistema levítico. Em segundo lugar, esta combinação de funções aponta para um ideal divino. Na perfeição do Éden, Adão foi criado para ser tanto um rei sobre a criação, quanto um sacerdote em comunhão direta com Deus. O pecado fragmentou essas funções, mas em Melquisedeque vemos um vislumbre da restauração desse ideal. A importância desta dualidade não passou despercebida pelos escritores do Novo Testamento. O autor da carta aos Hebreus dedica considerável atenção a este aspecto de Melquisedeque. Este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontrou Abraão, que voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Hebreus capítulo 7. O escritor vai além, usando Melquisedeque como um tipo ou prefiguração de Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote, Jesus é apresentado como o supremo rei sacerdote, cumprindo perfeitamente ambos os papéis. Esta conexão é profunda. No Antigo Testamento, vemos reis que tentaram usurpar funções sacerdotais sendo severamente punidos, como o rei Uzias em 2 Crônicas 26. No Antigo Testamento, vemos reis que tentaram usurpar funções sacerdotais sendo severamente punidos, como o rei Uzias em 2 Crônicas 26. Mas em Jesus, assim como em Melquisedeque, vemos a perfeita união dessas funções. A dualidade de Melquisedeque nos convida a considerar a integralidade do plano de Deus. Ele nos lembra que a autoridade terrena e a espiritualidade não precisam estar em conflito. Na verdade, quando unidas sob a soberania de Deus, elas trabalham em harmonia para o bem do povo e para a glória do Altíssimo. Além disso, a função dupla de Melquisedeque nos desafia a pensar sobre nossa própria vocação. Embora não sejamos chamados a ser reis ou sacerdotes, no sentido literal, todos os crentes são chamados a um sacerdócio real. Somos convocados a exercer autoridade espiritual em nossas esferas de influência e a ministrar a graça de Deus aos outros. Sua oferta de pão e vinho, que examinaremos a seguir, é carregada de significado tanto real quanto sacerdotal, apontando para verdades ainda mais profundas sobre o plano de redenção de Deus. Um dos aspectos mais intrigantes do encontro entre Melquisedeque e Abraão é a oferta de pão e vinho. Este gesto aparentemente simples está carregado de significado simbólico e teológico. Vamos revisitar a cena. Abraão retorna vitorioso de uma batalha contra reis poderosos. Ele está exausto, provavelmente faminto e sedento. É neste momento que Melquisedeque aparece, trazendo consigo pão e vinho.
À primeira vista, isso pode parecer um simples ato de hospitalidade. Afinal, o pão e o vinho eram alimentos básicos na cultura antiga. No entanto, o contexto e as implicações desta oferta vão muito além de uma mera refeição. Primeiramente, devemos considerar o papel duplo de Melquisedeque como rei e sacerdote. Como rei, sua oferta de alimento pode ser vista como um gesto de aliança, uma extensão de paz e amizade para com Abraão. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, compartilhar uma refeição era frequentemente um ato de estabelecer ou reafirmar alianças, mas é em seu papel sacerdotal que a oferta de pão e vinho ganha um significado mais profundo. No contexto do culto antigo, o pão e o vinho eram frequentemente usados em ofertas e libações aos deuses. Ao trazer estes elementos, Melquisedeque estava agindo em sua capacidade sacerdotal, possivelmente preparando-se para um ato de adoração ou bênção. É importante notar que não há menção de um sacrifício animal neste encontro, considerando que os sacrifícios de animais eram a norma na adoração da época. A oferta de pão e vinho por Melquisedeque parece prefigurar uma forma de adoração mais elevada, uma que não depende do derramamento de sangue animal. Os primeiros cristãos viram neste ato uma prefiguração da Eucaristia, a ceia do Senhor instituída por Jesus. Assim como Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão, Jesus ofereceria pão e vinho aos seus discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo, este é o meu sangue." Esta conexão não é acidental. O autor da carta aos Hebreus faz uma ligação direta entre Melquisedeque e Jesus, declarando que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A oferta de pão e vinho se torna, assim, um elo profético entre o sacerdócio antigo e o novo sacerdócio instituído por Cristo. Além disso, o pão e o vinho carregam um rico simbolismo bíblico. O pão representa sustento, vida e provisão divina. O vinho, por sua vez, está frequentemente associado à alegria, celebração e, no contexto do Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Cristo. É fascinante notar que, após receber o pão e o vinho de Melquisedeque, Abraão lhe dá o dízimo de tudo. Esta resposta de Abraão sugere que ele reconheceu algo profundamente significativo no ato de Melquisedeque. Não era apenas uma refeição, mas um encontro espiritual que merecia uma resposta de adoração e gratidão. Um dos momentos mais significativos no encontro entre Melquisedeque e Abraão é a bênção que Melquisedeque pronuncia sobre o patriarca. Este ato não é apenas uma formalidade, mas um evento profundamente espiritual com implicações de longo alcance. Primeiramente, observe que Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Esta é uma das primeiras menções na Bíblia a Deus por este título, que em hebraico é El Elyon. Isso sugere que Melquisedeque tinha um conhecimento do verdadeiro Deus que ia além do politeísmo comum da época. Em segundo lugar, a bênção reconhece Deus como possuidor dos céus e da terra. Esta é uma declaração poderosa sobre a soberania e o domínio universal de Deus. Melquisedeque não está falando de uma divindade local ou limitada, mas do Criador e Senhor de tudo. Terceiro, Melquisedeque atribui a vitória de Abraão diretamente a Deus. Ele reconhece que foi Deus quem entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Isso demonstra uma compreensão profunda da providência divina e do papel de Deus nos assuntos humanos. Mas o que torna esta bênção verdadeiramente extraordinária é o fato de que Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo, está em posição de abençoar Abraão. Isto é significativo porque Abraão já havia recebido promessas e bênçãos diretamente de Deus. O fato de Melquisedeque poder abençoar Abraão sugere que ele ocupava uma posição espiritual única e elevada. O autor da carta aos Hebreus chama nossa atenção para este fato. Ora, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Hebreus 7:7. Esta observação levanta questões intrigantes sobre a identidade e o status de Melquisedeque. Como ele poderia ser superior a Abraão, o patriarca escolhido por Deus? Esta é uma das razões pelas quais muitos teólogos ao longo da história viram em Melquisedeque uma figura que aponta para algo além dele mesmo. É importante notar que esta bênção ocorre em um momento crucial na vida de Abraão. Ele acabara de retornar de uma batalha perigosa e estava prestes a enfrentar o rei de Sodoma, uma figura que representava tentação e comprometimento moral.
A bênção de Melquisedeque serve como um lembrete oportuno do chamado e das promessas de Deus sobre a vida de Abraão. O mistério e as teorias sobre Melquisedeque. Melquisedeque é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Sua aparição repentina e breve, combinada com as declarações intrigantes sobre ele na carta aos Hebreus, deu origem a uma série de teorias e especulações ao longo dos séculos. Vamos explorar algumas dessas ideias, sempre lembrando que devemos abordar tais teorias com cautela e humildade, reconhecendo os limites do nosso conhecimento. Uma das teorias mais antigas e persistentes é a ideia de que Melquisedeque era, na verdade, uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Esta visão, conhecida como cristofania, baseia-se principalmente na descrição de Melquisedeque em Hebreus como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Os proponentes desta teoria argumentam que apenas o eterno Filho de Deus poderia cumprir essa descrição. No entanto, muitos estudiosos bíblicos argumentam que esta interpretação vai além do que o texto realmente afirma. Eles sugerem que o autor de Hebreus está usando uma técnica retórica conhecida como argumentum e silentio, argumentando a partir do silêncio. Em outras palavras, o autor está enfatizando a falta de informações genealógicas sobre Melquisedeque nas Escrituras para fazer um ponto teológico, não necessariamente para afirmar sua natureza sobrenatural. Outra teoria popular é que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé. Esta ideia, que ganhou força entre alguns rabinos judeus e primeiros comentaristas cristãos, baseia-se em cálculos que sugerem que Sem ainda poderia estar vivo na época de Abraão. Os defensores desta teoria argumentam que isso explicaria o conhecimento de Melquisedeque sobre o verdadeiro Deus e sua posição de honra. Contudo, esta teoria também enfrenta desafios. Por que Sem seria chamado por um nome diferente? E por que a Bíblia não menciona explicitamente essa conexão, se fosse o caso? Alguns estudiosos propuseram que Melquisedeque poderia ter sido um rei sacerdote cananeu que adorava o verdadeiro Deus. Esta visão vê Melquisedeque como um exemplo de como Deus se revelou a pessoas fora da linhagem de Abraão, prefigurando a inclusão futura dos gentios no plano de salvação de Deus. Há ainda aqueles que especulam que Melquisedeque poderia ter sido um ser angelical. Eles apontam para a natureza aparentemente sobrenatural de Melquisedeque e para o fato de que anjos às vezes aparecem em forma humana nas Escrituras. É importante notar que todas essas teorias, por mais intrigantes que sejam, permanecem especulativas. A Bíblia simplesmente não nos fornece informações suficientes para fazer afirmações definitivas sobre a identidade exata de Melquisedeque, além do que é explicitamente declarado. O que podemos afirmar com certeza é que Melquisedeque serve como um tipo importante de Cristo na narrativa bíblica. Seu papel como rei sacerdote, sua oferta de pão e vinho e sua bênção sobre Abraão todos apontam para aspectos do ministério de Jesus. O mistério em torno de Melquisedeque nos lembra que há aspectos do plano de Deus que permanecem além da nossa compreensão completa, como o apóstolo Paulo escreveu. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, verso 12. E você o que acha? Quem era Melquisedeque? Comenta aqui embaixo. Queridos, chegamos ao fim de nossa jornada com Melquisedeque e Abraão, mas nossa própria batalha espiritual continua. Antes de encerrarmos, lembrem-se, o manual de sobrevivência cristã que mencionei está esperando por vocês. O link para baixar está no comentário fixado. Se você ainda não garantiu sua cópia, esta talvez seja a sua última chance. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. Suas ações nos ajudam a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Deus te abençoe. Até a próxima!